E agora nós temos uma técnica que ela é muito importante, ela costuma funcionar quando a gente tem problemas complexos que exigem um raciocínio mais profundo. O COT, Chain of Thought, ou a cadeia de pensamento, ela é utilizada para tarefas que exigiriam que um ser humano precisasse pensar mais. Por exemplo, uma tarefa complexa de matemática, um cálculo trabalhista, uma análise em várias etapas, escrita de documentos complexos, decisões com muitos fatores. O uso da cadeia de pensamento pode transformar o seu prompt em algo realmente mais eficiente. Existe o existe a cadeia de pensamento zero shot, por meio da qual a gente simplesmente acrescenta esta frase aqui no prompt: pense passo a passo. Quando eu escrevo um prompt e ele não está funcionando adequadamente, eu posso fazer o seguinte: lá no final eu escrevo a seguinte mensagem: pense passo a passo. Pode ser que isso já resolva. Eu já tive vários casos em que prompts meus foram resolvidos desta forma. Esse aqui é o zero shot, é a cadeia de pensamento zero shot, ou seja, sem exemplos. É só este comando simples. Porém, existe uma cadeia de pensamento few shot, que é aquela situação em que eu escrevo como deve ser feito o raciocínio passo a passo. Então, é uma espécie de pensamento guiado, estruturado para a inteligência artificial. Eu vou fornecer um exemplo prático para mostrar como que isso funcionaria. Eu criei um prompt simples para cálculos. Veja, só para fins de teste, só para fins didáticos mesmo. Calcule o valor total das verbas rescisórias para um trabalhador dispensado sem justa causa, considerando salário, tempo de serviço, férias vencidas, férias proporcionais, 13º e aviso prévio. Eu fiz um teste com diversos colegas, pedi para eles utilizarem esse prompt na ocasião. E cada resposta teve um resultado diferente. Uma ou outra teve o resultado correto, mas a maior parte apresentou resultados aleatórios. E aí eu mostro para vocês, aqui no Cloud, eu usei esse mesmo prompt e aí o resultado dessas verbas rescisórias foi de 13.207,33. E aí eu fiz o mesmo teste aqui no chat JT e o resultado foi de 19.386,67. Vejam aqui, eu coloquei o mesmo prompt, ele calculou e ele não chegou nem a fornecer o resultado total. Eu pedi qual é o valor total e ele me forneceu o valor total, 19.386,67. Então vejam, esse número já foi diferente do outro. E na verdade os dois estão incorretos, tá? Os dois estão incorretos. Eu vou mostrar para vocês agora qual que é o resultado com um prompt com o acréscimo de uma cadeia de pensamento. O que eu fiz? Eu reescrevi o prompt e acrescentei esses elementos. Calcule passo a passo o valor total das verbas rescisórias e aqui eu estabeleci a cadeia. Por favor, primeiro, calcule o valor das férias vencidas, incluindo o terço constitucional. Em seguida, calcule as férias proporcionais, 7/12, incluindo o terço constitucional. Depois, calcule o valor do 13º proporcional, calcule o valor do aviso prévio e assim por diante. Por fim, some todos os valores para obter o total da indenização. Então vejam, eu acrescentei esses dois elementos, calcule passo a passo e acrescentei a cadeia de pensamento específica. E aí eu vou mostrar para vocês, utilizando a cadeia de pensamento, qual que é o resultado. Está aqui o prompt, tá, ó, com a cadeia de pensamento, e o resultado foi esse aqui, 11.383,33, que é o resultado correto. Não são os 13.207, são os 11.383,33. E aqui eu vou mostrar no chat JT. Eu fiz o mesmo teste com a cadeia de pensamento, 11.383,33. O que vocês verão é que, utilizando esse prompt mais simplificado em um modelo talvez mais avançado, um modelo que use raciocínio,
Pode ser que mesmo com esse prompt simples ele já chegue no valor correto. Mas eu quis mostrar para vocês só um exemplo didático do que seria uma cadeia de pensamento. Por que eu estou dizendo isso? Alguns modelos mais avançados, e eu acredito que a tendência é que todos passem a fazer isso em algum momento, é que o próprio modelo de linguagem, ele ao receber um prompt simples, ele cria internamente uma cadeia de pensamento. Ele pega aquele prompt, ele melhora internamente, estabelece uma cadeia de raciocínio e entrega a resposta. Então, com o tempo, vocês verão que em alguns modelos de linguagem, mesmo com comandos simples, você já irá obter a resposta correta, porque ele executa o raciocínio interno. Veja que no Cloud você pode inclusive habilitar a função de pensamento profundo. Quando você, por exemplo, ativa essa chavinha aqui, ó, pensamento prolongado, você configura o modelo para em toda a resposta executar um pensamento mais profundo. É claro que em determinadas utilizações você não precise disso. Às vezes você quer algo um pouco mais rápido, uma resposta mais singela. Aí você não vai precisar usar esse modelo de pensamento prolongado. Até porque isso consome mais processamento e faz com que a resposta demore um pouco mais. Então, retirando essa seleção, você vai ter uma resposta simples. Ativando, você vai ativar a cadeia de raciocínio e aí é possível que mesmo com prompts simples, você já consiga a resposta desejada. O Gemini é a mesma coisa, você tem a versão Flash, que é aquela versão mais rápida para o dia a dia, e você tem a versão Pro, que é a que usa uma cadeia de raciocínio. Ela já é um modelo de pensamento mais aprofundado, a versão Gemini Pro. Então, com o tempo, a tendência é que todos os modelos eles passem a incorporar essas técnicas de cadeia de raciocínio. Aqui eu mostro para vocês uma imagem só para exemplificar aquilo que eu já havia dito, como que o modelo de linguagem ele não tem um acerto absolutamente infalível mesmo em questões de exatas, mesmo em matemática. Vejam aqui, ó, isso aqui é um benchmark de 11 de 2024, em que mostra o resultado de alguns modelos de linguagem. Na época era o Claude 3.5, o ChatGPT 4o, o 4o Mini, o Gemini 1.5, então isso é de 11 de 24, tá? Isso mostra que, por exemplo, o Claude obteve um resultado de 78,3 em matemática por cento, com o Zero Shot 69,2. O modelo que teve melhor desempenho em matemática naquela ocasião foi o Gemini 1.5 Pro, mas ele mesmo assim, para chegar em 86,5%, ele utilizou 4 shot COT, ou seja, 4 exemplos de cadeia de pensamento. Então vejam como isso de fato pode potencializar o resultado de uma resposta. E isso vai variando ao longo do tempo conforme a evolução dos modelos.